áreas. Mas então foi isso. Agora, quando a gente foi fazer o processo para a terceira geração, a gente cuidou bastante dessa parte de governança, a gente contratou algumas consultorias, porque a gente sabe que a passagem mais difícil de uma empresa, né, para ter longevidade, é da segunda para a terceira. Ok. Porque da primeira para a segunda, todo mundo está ali imbuído do mesmo espírito, criado no mesmo lar, irmãos que dormiam junto, Parece que é uma coisa natural, né? Muito Entre mais aspas. natural. Claro que tem problemas também, Sim. mas muito mais natural. Da segunda para a terceira, a mistura já é maior, né? Você já entrou agregados, já entrou outros pensamentos já entraram, então aquilo mistura um pouco. Apesar de que meus filhos, meus sobrinhos parecem irmãos, assim. Eles são criados juntos, estão sempre juntos, fizeram tudo junto. Mas mesmo assim a gente colocou réguas muito altas. Então a gente colocou barreiras assim. Ninguém ia entrar como primeiro emprego na agência. Okay. Se eles quisessem trabalhar na agência, eles tinham que ter experiência na agência, teriam que ter um pós-graduação. Então ainda nós não trouxemos eles antes. Com isso houve um afastamento natural. Então, cada um conseguia a sua vida. Alguns foram para a área do direito, outros foram para a área da engenharia, outros... nenhum, de fato, foi para a publicidade. Nenhum foi estudar publicidade e propaganda. O mais próximo é meu filho do meio, que foi fazer SPM e está fazendo marketing. Uhum. Eu brinquei com ele e falei, filho, presta atenção. Seu avô já foi gráfica e agência, eu sou agência, vai ser cliente. Vamos evoluir a família para a próxima geração. Fica do outro lado da porta. Fica do outro lado do balcão lá, que daí ele falou, não, pai, por enquanto ele está cumprindo. Ele está trabalhando num banco já em São Paulo. Meu filho mais velho também foi fazer administração e eu tenho uma filha pequena ainda, mas meus sobrinhos também, um para engenharia de produção, um para direito. Então, assim, por enquanto não se manifestou o desejo. O que a gente tem feito muito nesse processo agora para a terceira geração é um caminho que eu não gosto dessa palavra, porque parece que a gente não mas é um caminho realmente de profissionalização e é uma saída estratégica de longo, médio prazo da família, do negócio, da frente do negócio. Na verdade, é você aproveitar. Primeiro é conseguir fisgar um talento, identificar um talento, e aí você preparar esse talento para que ele possa ser um executivo do negócio e, de repente, acontecer o que vem acontecendo muito em Manaus e em outras empresas familiares. A família vai para o conselho. Exato. E tem um executivo ali que vai tocar o negócio. E sabe que a gente tem uma característica muito... Porque, assim, não sei se todo mundo que está nos ouvindo tem noção do que é uma agência de publicidade, né? Uma agência é uma empresa um pouco diferente. É uma empresa mais arrojada, uma empresa com pessoal jovem, um pessoal mais despojado, onde tem umas regras mais flexíveis. Então, assim, 50 anos uma empresa no Brasil já seria algum feito. 50 anos de uma agência no Brasil, eu acho que assim, é meio loucura. E a gente está no momento dessa terceira onda aí que a gente está chamando, muito peculiar, porque assim, apesar de nós termos uma agência que já é um ambiente mais solto, o pessoal mais descolado, a gente hoje tem 10 lideranças na agência. Das 100 pessoas, a gente tem 10 cargos em cargos de liderança. Então, a gente tem um diretor-geral da agência. A gente transformou a agência em verticais de negócio. Então, eu tenho uma vertical de varejo, eu tenho uma vertical de comunicação interna, eu tenho uma vertical de mercado imobiliário e eu tenho uma vertical de saúde. Cada um desses, eu tenho uma liderança que toca esse negócio. E eu tenho diretorias e áreas técnicas. Então, eu tenho um head de criação, um head de planejamento, um head de mídia, um head de produção. Somado com o Léo e com o nosso financeiro, são 10 lideranças. Mas, por curiosidade, dessas 10 lideranças, 9 começaram como estagiário da agência. Olha que bacana. Todos eles estão há mais de 10 anos na empresa. Teve um caso de uma pessoa que hoje está na frente da área de saúde, que começou na Portal, trabalhou, saiu e agora, o ano passado, voltou para liderar essa área. Isso é raro, sabia, César? Principalmente nos dias atuais, que a gente não tem mais esse pessoal... esse desejo, né? De ficar... essa nova geração, esse novo contexto... Esse mundo moderno, as pessoas não querem mais ter essa carreira, né? Antigamente era o encarreiramento, a pessoa ter 5 anos, 10, era algo assim que era valioso. Hoje é algo que você vê assim, raramente. Sim. E isso traz para a gente uma reflexão que eu quero dividir contigo. Se essas pessoas estão lá há 10 anos, é porque existe uma conexão com a marca. Sim. É porque tem uma identidade. Qual que é o grande propósito que a Portal traz para ela conseguir... ter nas lideranças pessoas com 10 anos de empresa e eu quero até validar isso, que conheci um dos profissionais, que é o diretor lá da Portal, que é o Léo, que eu vejo assim, o orgulho e o prazer de fazer parte do time. O que vocês fazem? Qual que é o propósito que tem por trás disso? Eu acho que assim, Salom, meu ponto de vista, eu acho que a Portal tem uma cultura muito forte. A gente trata muito sério a nossa cultura, porque eu acho que a cultura é a base da nossa
da nossa convivência, que gera a nossa estratégia. A estratégia é sustentada por essa cultura. Então, assim, primeiro a gente dá extrema liberdade, né? Nossa cultura toda, para vocês saberem, a gente fez um estudo, a gente já teve aquela fase que a gente tinha a nossa ideologia, missão, visão, valores, e a gente deixava aquilo lá num quadro, e quando eu passava pela agência, conversava com uma pessoa, falava assim, cara, qual que é a nossa visão? Qual que é os nossos valores? Pô, invariavelmente o cara dava aquela gaguejada, eu falava, pô, mas não é isso. Eu não preciso disso, eu não sou uma multinacional, que eu preciso ter lá um quadrinho na parede, eu preciso ter algo que seja verdadeiro. E aí a gente pensando, quebrando a cabeça lá, a gente criou a gente diz hoje que a gente tem um trato com os nossos colaboradores, que a gente tem um acordo com os nossos colaboradores. Bacana. E esse trato, o que é? É o T de time, o R de reconhecimento, o A de autonomia, o T de transformações e o O de operação. Então essas 5 letrinhas regem toda a nossa cultura. Então a gente dá muita autonomia para o time. Muito então, legal isso. O nosso A de autonomia é, se é sustentável para a agência, é bom para o cliente, faz. Você não precisa ficar esperando, mas eu preciso falar com o César. Não precisa falar com o César, não. Você tem autonomia, vai lá e decide. O cliente gosta de falar com quem decide. Ok. Né? Porque antes tinha essa cultura assim, ele gosta de falar com você porque você é dono. Não, ele gosta de falar comigo porque eu decido. Porque eu não tenho para quem escalar. Quando chegou em mim, eu tenho que decidir. Então, é ali, não tem jeito. Então, não é que o cliente gosta de falar com o dono, o cliente gosta de quem fala com quem decide. O exemplo que a gente sempre dá, imagina você entrando numa loja e você vai comprar essa água. Maravilhosa, por sinal. Me ajuda, também, me ajuda. Aqui. Você vai comprar uma camisa. Aí eu chego para comprar essa camisa e falo para você, por favor, quanto é que custa essa camisa? Você fala assim, R$100. Eu falo, beleza. Eu tenho 90, eu posso pagar 90? Só um minuto. Você vai lá e fala com a gerente e volta. Olha, ela falou aqui 95. Ah, tá bom. Então eu posso pagar em 4 vezes? Só um minuto. Você vai lá e fala assim, por favor, chama ela logo ali, eu quero falar com ela. Deixa eu resolver mesmo, você está fazendo eu perder tempo. Porque se ele não decide, você não quer perder seu tempo com ele. Gera ruído, gera descontentamento e então até o sujeito desiste, vai embora. Fala, pelo amor. Então a gente empodera muito nosso time. Eu acho que isso é um ponto super forte da nossa cultura que faz com que as pessoas realmente tenham decisão, participem do negócio e tenham voz. Então, acho que isso é uma outra coisa. Dentro dessa autonomia, a gente dá muito espaço também para as pessoas serem quem elas são. A gente não tem nenhum tipo de problema de todo tipo das pessoas serem quem são, seja o que for. Então, a gente é super aberto, uma empresa super vanguardista nesse sentido. Eu acho que com relação ao T de time, a gente trabalha muito a questão de time. Então, realmente, quando a gente divide a agência nesses times, que a gente coloca as pessoas para ter senso de pertencimento, a gente está falando muito disso em varejo, em comunidade e tal. Então, acho que os colaboradores nossos têm um senso de pertencimento enorme. Eles se sentem realmente parte do negócio, fazem a diferença naquilo. Então, acho que com isso faz com que as pessoas vão ficando e vão encontrando seus próprios caminhos. A Portal tem muito a questão do intraempreendedorismo. Então, o que eu sempre falo para a galera é assim, você está com uma ideia, você tem ideia de fazer um negócio, vamos fazer juntos, faz aqui, você não precisa sair daqui para fazer isso. Então, assim, você falou do Léo. O Léo é um cara, hoje é o nosso diretor-geral, ele está logo abaixo de mim, depois abaixo dele está toda a galera, ele está na coordenação da agência. Mas se você pegar o Léo, ele começa na agência como estagiário de redação. Ele participa de um processo de estagiário de redação, é uma história até muito legal. Ele faz um processo, ele estava na faculdade, ele entra no processo da criação e fica entre ele e uma pessoa. E o tio dele é muito meu amigo, eu adoro o tio dele, é meu amigo de jogar futebol e tal, na época que eu jogava. Entendi. Você entendeu, né? Não é atualmente, não, né? Não, ele está há 16 anos na agência. Então tá bom. E o tio dele era meu amigo de antes já. Entendi. Então, quando eu estava nesse processo, o tio dele, graças a Deus, me ligou. E falou, César, meu sobrinho está participando de um processo aí, dá uma olhada aí, vê como é que tá, tal. E foi muito engraçado que eu cheguei para o diretor de criação na época, eu falei, escuta, eu nem estou sabendo, mas você está contratando um redator? Ele falou, tô. Eu falei, como é que tá? Ele falou assim, estou numa fase final. Eu falei, quem que é? Ele falou assim, estou entre um menino e uma menina. Olhei, Leonardo, não falei nada para ele, né? Falei, você está entre um menino... Falei, então tá aí. E qual que você está pensando? Ele falou, cara, César, está bem empatado, cara. Eu estou na dúvida aqui, estou estudando, porque os dois têm um currículo parecido, são jovens e tal. Gostei do papo com os dois, está bem empatado. Falei, tá bem empatado? Tá. Aí só nesse momento eu falei, então tá bom, então escolhe esse. Por quê? Porque eu falei, eu conheço a família. Tem valores, é gente boa. Eu não conheço essa, mas esse eu conheço, então é um bom desempate. Sim. Pode contratar esse aqui, que é família boa. E foi assim que ele entrou na agência, como criativo. E aí, dentro desse processo, você vê que chegou um momento que o Léo entendeu que ali na criação não dava para ele. Ele falou assim, poxa, a gente tinha uma área de planejamento que era meio falha, porque ela não era uma área, ela fazia parte do atendimento, ficava uma bola dividida ali. Ele falou, César, se a gente montasse, eu gosto muito dessa questão de planejamento e tal, e se a gente montasse uma área? Eu
Falei, pô, eu estava pensando nisso, você sempre fala que dá para investir. Falei, pô, você está afim de fazer isso? Vamos fazer. Então, a gente criou, ele começou a estudar. Falei, então dá uma estudada, vamos ver, Ele foi fazer alguns cursos e a gente montou. Aí começou a dar certo, daí ele contratou mais uma pessoa para trabalhar com ele, que foi o Lorenzo, o primeiro colaborador que ele teve, que o Lorenzo também já está há 8 anos na agência. Aí ele contratou uma segunda pessoa, foi crescendo a área. Aí ele falou, cara, agora dá para fazer outra coisa. Daí ele foi fazer outra coisa. Aí no meio do caminho, foi até uns 5, 6 anos atrás, logo no começo da pandemia, talvez, eu lembro que um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, eu levei ele, foi num cliente, ele chegou para mim e falou assim, cara, eu recebi uma proposta, eu vou sair da agência. Eu falei, nossa, jura, velho? Puta, eu vou sair e tal. Fiquei chateado. Como reter um talento desse? Então, fiquei chateado. Falei, puta, Léo, verdade e tal. Mas ele, pô, foi ponta firme, ele fez lá tudo, fez uma transição perfeita, tal, e foi. E ele foi e daí deu a pandemia. E aí, puta, eu lá tentando reconstruir, Lorenzo, ponta firme, me ajudou, assumiu, o Lorenzo já estava na frente disso e tal. Vocês sofreram muito com a pandemia? Nos primeiros meses, acho que o primeiro trimestre. Depois eu volto nesse ponto. Daí, cara, só para finalizar essa história, deu 8 meses, o Léo me liga. Cara, preciso falar com você. Falei, puta, vamos lá. Cara, eu tô com uma ideia aqui, eu quero montar uma consultoria que é a Grow. A gente está pensando na consultoria, já falei com o Luiz, que é nosso sócio, que ele tá tocando comigo. Estamos com uma ideia de fazer, era tudo que a gente fazia na Portal, focado em branding, cultura, para montar a declaração cultural e tal. Acho que tem um espaço para isso e tal. E, putz, cara, lá no meu trabalho não tá tão legal, não tenho autonomia, não consigo, fico travado, tô sentindo falta pra caramba da Portal, queria voltar. Tem jeito? Falei, cara, lógico que tem, vamos combinar. E aí ele volta para a Portal, para a área como head de planejamento e a gente monta a Grow. A gente traz a Grow para dentro da agência. Falei, continua aí, vamos continuar a Grow, não para não que a ideia é boa. Então aí ele virou meu sócio na Grow, na verdade eu virei sócio deles na Grow, dele e do Luiz, e a gente tem uma participação igual. Trouxe para dentro do negócio. Trouxemos para dentro do nosso ecossistema, então foi o primeiro passo aí de uma empresa que a gente montou. E aí a gente continuou, e daí o Léo foi cada vez mais se envolvendo. A gente vai voltar já no assunto da pandemia, mas você me despertou aqui um lance muito legal e eu tenho certeza que quem está do outro lado também pode pegar esse viés da discussão aqui para a gente daqui a pouco entrar no assunto da NRF, que o César, inclusive, vai ser um dos nossos painelistas que vai estar amanhã lá, vai falar sobre marca, tem um conteúdo super legal. Mas me chamou a atenção que você falasse, poxa, ele estava com uma ideia e ele estava montando um negócio, a gente trouxe para cá, a gente encampou esse negócio e entrou de sócio. Geralmente, o empreendedor ele não tem essa visão. Né? Ele quer nosso, é bom, mas a sociedade, você lá, eu aqui. Né? E como que vocês conseguiram ter essa virada de chave para falar, não, peraí, não, vem para cá, a gente encampa vocês e a gente acaba todo mundo... É o ganha-ganha, né? O verdadeiro ganha-ganha. Como que foi essa? Como que isso faz parte do seu dia a dia? Isso faz parte da cultura da Portal? Temos crianças assistindo ou dá para falar um palavrãozinho? Dá para falar. Então tá bom. Tudo normal aqui. Aqui pode falar tudo. Meu pai começou muito de baixo, cara. Na gráfica, meu avô veio para o Brasil, uma família muito humilde. Então, meu pai, ele brincava quando ele tinha 14 anos, que ele sonhava em ter um carro. E ele falava que quem tinha carro na rua dele, ou era rico ou era mecânico. Então, ele foi ser mecânico. Daí, de mecânico, ele foi trabalhar na gráfica, montou o estúdio, montou a agência e deu certo na vida. E meu pai tinha uma frase que era muito interessante, que ele falava que era muito melhor comer um filé em 3 do que merda sozinho. Então, e é verdade. Então, cara, eu cresci ouvindo essa frase do meu pai. É muito melhor você comer um filé em 3 do que merda sozinho. Então, eu falei, poxa, a gente tem por cultura, eu acho que é muito legal você estar dividindo algo com alguém. Você falou de retenção. Não é o principal motivo, mas isso ajuda também as pessoas a ficarem. Por exemplo, eu acho que a gente tem hoje na agência talentos ali. A gente está com uma geração... Pô, comecei na agência que eu falei para você, a primeira reunião que eu fui tinha 10 anos. Eu estou com 53, mas vamos considerar que eu fui com 15 a primeira reunião. Nós estamos falando aí de 40 anos que eu estou dentro da agência. Eu acho que a gente está com uma geração de pessoas ali, de talentos, que acho que a gente nunca teve na história. Isso é legal. Então, eu acho que isso é fruto desse E como que esse convívio de geração Z, geração Y, geração... Isso é um monte de letrinha que acontece aí nessas gerações. Como que é cinquentão nesse contexto todo? O que eu acho, assim... eu tenho uma opinião um pouco diferente de todo mundo, assim, pelo menos do senso comum. Eu acho, sempre que a geração está vindo, muito foda, muito boa. Eu acho assim, cara, você dá uma tarefa para esses meninos, você dá uma tarefa, eu tenho filho da cidade, e é o conselho que eu sempre dou para meus filhos. Eu falo, cara, se vocês quiserem, se você tiver afim, com o que vocês têm de informação, com o que vocês têm de facilidade, você dá uma tarefa para um cara assim, jovem,
o cara destrincha aquilo numa velocidade, Rápido. ele consegue achar caminhos que você fala, velho, como é que você fez isso? Eu ia por um caminho que ia demorar uma semana para fazer isso. Não, eles viram para você e falaram assim, qual a próxima? Então... Já acabei. Então eu sou, assim, bem entusiasmado com essa galera. Então eu sou bastante fã deles, assim, Mas compartilho tem uma certa impetuosidade. Tem, mas acho que assim, quando você também dá autonomia para esses caras e consegue engajá-los em alguma coisa e eles se sentem parte do negócio, eu acho que eles são, muito, muito bons. Então a gente consegue ter uma relação ali. Você fala, é todo mundo assim? Não. Você fala de varejo, numa NRF eu cruzei o Dr. Gazin, que é dono da Gazin, e ele falava isso nas palestras. Eu tenho lá no meu grupo 30% que trabalha, 60% que toca de lado e 10% que me engana mesmo, que não faz nada e fica lá me enganando. Então, assim, quando você olha nessa estrutura, claro que eu tenho jovens que não se acharam, que ainda não se entenderam, que estão lá me enrolando, estão lá tocando a bola de lado. Normal, Faz mas parte. o que a gente tenta fazer é deixar todo mundo engajado. Então, numa escala de autonomia que a gente vai dando, quando a gente vai separando em times menores, o que a gente fala dentro de um time menor é muito mais fácil você fazer um cara ter protagonismo naquele grupo. Às vezes, num grupo muito grande, ele fica meio perdido, ele fica meio escondido. Então, a gente vai dividindo em grupos menores. O Bake Mall deu uma entrevista esses dias que ele falava isso. Lembra da sua época de escola? Isso. Então, na época de escola, como que eram os grupos? Quando você formava um grupo de 5 pessoas, um faz o trabalho, um ajuda e 3 não faz nada. Isso. 3 fica ali, põe meu nome aí e pronto. Né? Isso persiste na nossa... Isso vai persistindo. Vai persistindo. Enquanto você estiver na universidade, vai persistindo. Então, quando você trata em grupos menores, que a pessoa é mais decisiva, ou ela engaja ou ela cai fora, não tem como. Então a gente tenta reduzir a grupos menores, trazer esses caras e mostrar que eles podem fazer a diferença. Claro que a gente tem uma rotatividade nessa base, tem uns que acabam não se enquadrando, tem uns que acabam não querendo. Mas tem muita gente que abraça. Então, Legal. assim, se uma boa parte disso abraçar, para a gente já está ótimo. Então, a gente tem conseguido... Gente, olha só, eu estou aqui com o César Massaioli e ele está falando aqui sobre... A gente está falando sobre a Portal, que começou lá há 53 anos atrás. Começou com o pai dele, que era gráfico, e daqui a pouco ele simplesmente foi lá e montou... Simplesmente não, teve a ousadia de montar uma agência. Né? Teve a ousadia. E está na segunda geração, 4 irmãos... Tem uma barreira muito grande para não entrar o filho, porque é meu filho, porque é minha filha e tal. E aí começa o processo de profissionalismo. E tem profissionais que têm 10 anos dentro da Portal. 18, 15. E assim, é muito legal também essa percepção dessa nova geração. E para muita gente, que eu tenho certeza que está ouvindo a gente aí, que está assistindo a gente aqui no podcast, tem uma barreira muito grande de você conseguir convergir tudo isso. E aí ele trouxe para a gente um fato interessante, que é o trato. Né? Ao invés de você estar lá, né, missão, visão, valores, tudo, que também é importante, mas quando você tem, assim, estabelece um trato, uma declaração cultural, fica muito mais fácil. E fora tudo isso, o César vai estar com a gente amanhã no nosso pós-NRF. Eu vou falar agora, vamos dar o César para tomar uma aguinha aqui, água toia. Enquanto isso, eu quero falar com você que está do outro lado sobre a maior feira de supermercados que vai acontecer aqui em Manaus, a Amazee Big Show. Vai acontecer, olha, está muito perto, gente, vai ser agora em março, está aparecendo para você na tela, de 18 a 20 de março, promovido pela Amazee, Associação Amazonense de Supermercados. Já tem mais de 103 estandes que estão confirmados, entre eles BRF, Natan Congelados e outros mais. Né? A gente espera gerar cerca de negócio entre mais de 20 mil participantes, e isso extensivo também ao interior e toda essa zona panamazônica que nós cobrimos aqui. Então, se você está do outro lado e ainda não sabe, é importante que você faça sua inscrição para a Feira da Amazee, que acontece 18 a 20 de março, no portal da Amazee, @AmazeeOficial. E se você quiser expor, ainda tem espaço, você pode entrar também lá pelo Instagram. E aproveita para chamar o superintendente da Amazee, que é o Alexandre Zucchi, que está se recuperando de um probleminha de saúde. Estive com ele hoje de manhã, mas está quase zerado, mas vai te dar todo o atendimento e você vai poder participar. A Amazee Big Show, 18 a 20 de março, vai ser um baita do evento. E é a primeira feira que acontece nos supermercados aqui na região do Amazonas, no estado do Amazonas e na região amazônica. Então, participe da Amazee. E eu vou voltar aqui para conversar com o César Massaioli, e a dona Letícia está aqui lhe acompanhando, que amanhã eles vão estar... Hoje eles já comeram um peixinho tambaqui, né, num restaurante super gostoso, né, aquele tambaqui... Nádia, aquele tambaqui do Moqueca não tem outro igual, não é verdade? É aquele tambaqui que, sabe, é aquele peixe fresquinho, é aquele pirão muito bem feito, e parece que eles gostaram. Nossa Senhora, uma delícia. Parece que eles gostaram. Maravilhoso. Marcela também esteve lá almoçando tambaqui, né, lá no São Moqueca, e amanhã toda essa galera do São Moqueca, do Grupo Wilson Monteiro, vai estar com a gente também lá no pós.
E eu vou voltar aqui, vou falar com o César, que a gente vai entrar agora no assunto NRF, que a gente tem tanta coisa para falar, mas o tempo está... Já temos 28 minutos de podcast, gente. Daqui a pouco a Érica começa a bater ali na porta, né, Érica? Que deu tempo isso, olha lá, ela vai apontando que deu tempo, daí a gente precisa finalizar. Mas, falando sério, gente, voltando para cá, o César é um amigo, nos conhecemos, tivemos a oportunidade de conhecer no mestrado da FGV, e começamos ali nessa troca dentro da possibilidade de sempre construir alguns trabalhos juntos, né? Sempre tem aquele que faz, outro que não faz, e acaba que esse era a gente se revezou nesse papel, né? Hora na um, hora na outra. É isso. E aí a gente teve a oportunidade de estabelecer um relacionamento e estivemos juntos na NRF, que é a maior feira de varejo que acontece todos os anos em Nova York. César, o que você viu de diferente nessa última, que foi a 115ª edição? Gente, são 114 anos para trás, e esse foi a 115ª edição do evento que acontece numa temperatura muito fria, né, em Nova York, e lá foram mais de 450 palestrantes. O que você viu de diferente, que você fala assim, não, isso aqui realmente é diferente, eu não tinha visto? Ou o que você pode trazer de insight importante desta NRF propriamente dito? Não vamos contar o que você vai falar amanhã, que aí vai ser uma surpresa. Eu acho que é tranquilo. Primeiro, para quem está escutando, eu acho assim, se você tem a oportunidade de ir num evento desse, eu acho que vá. Como o Salum falou, eu conheci o Salum no mestrado e sei que o Salum vai todo ano, o Salum monta grupo e, pô, é brilhante esse trabalho que você faz aqui para desenvolver o mercado. Eu acho que participar de um evento desse não são só as palestras, não são só as pessoas que você conhece, acho que é um conjunto maravilhoso de coisas que você acaba tendo a oportunidade de ver só estando no evento desse. Só como curiosidade, a gente estava lá discutindo, estava eu, o Léo e o Lourenço discutindo, a gente falou assim, pô, será que é um evento? Porque assim, você encontra muito brasileiro lá. E você encontra brasileiro dos mais líderes da nossa indústria de varejo, né? Sim. De Luiz Helena, o senhor Gazinho, o pessoal da Riachuelo, o Paulo da C&A, enfim, e por aí vai. Todos os grandes varejistas brasileiros acabam passando pela feira. E a gente fala assim, pô, já que eles estão todos aqui, por que essa feira não acontece em São Paulo? Será que não daria? O que a gente chegou na conclusão é o seguinte, é a disponibilidade de agenda. Imagina que esse cara tira lá 4, 5 dias que ele está fora do Brasil e Nova York por conta da feira. Então, você acaba conseguindo esbarrar com esse cara e trocar uma ideia com ele no corredor. Você acaba conseguindo estar num jantar que ele está e trocar uma ideia com ele, pegar um insight. Coisa que se fosse em São Paulo, esse cara iria para um evento, daria uma palestra e voltaria para o escritório. Sim. Ele não ia ficar rodando lá na feira, ele não ia ficar dando bobeira lá na feira. Com a agenda que ele tem em São Paulo, ele ia lá, meia hora, saía, tchau... E deu a palestra dele, até logo, muito obrigado. E aí você não ia ficar acessível. Então, assim, essa disponibilidade que você tem desses caras andando, então você troca muita ideia. Voltando à sua pergunta, eu acho assim, a NRF, a gente percebe que o varejo é algo contínuo. Então, eu fui esse ano, tive o prazer de ir na minha 4ª edição de NRF, fui ano passado, tinha ido em 19 e 2015. Você vê que o varejo sofre evoluções constantes. É difícil você ter uma disrupção muito grande, é difícil você ter algo muito... Uau, que não tinha. Você teve lá numas NRFs passadas, que você deve lembrar, quando surgiu o metaverso. Foi Parecia a que sensação. O mundo ia acabar, Exato. Todo mundo ia fechar as lojas e ia ter que montar tudo no metaverso. Só ia existir metaverso, a loja ia acabar, você ia ter que ter um avatar. Então, a hora que você traz para a realidade, você vê que, poxa, era inviável tudo aquilo. Eu acho que essa questão... Acho que foi um despertar que não rolou. Eu acho que esse universo talvez role um dia quando a maneira de acessar isso não precisa de grandes devices, porque assim, não é natural você andar com óculos daquele no meio da rua, não é nada confortável. Então, olha, o dia que aquilo virar um óculosinho, uma lente, algo que... usável. Algo mais próximo, né? Algo que tenha usabilidade, que você consiga... Coincidentemente, nós dois estamos usando um relógio parecido. Isso marca um monte de coisa, dá uma informação, mas não dá trabalho nenhum usar. Você usa ali, ele faz o trabalho dele e tudo bem, aí é fácil. Agora, se tiver que entrar, imergir num outro ambiente, sim, aí é muito mais difícil. Mas isso surgiu como uma tendência e saiu. Hoje você vê a questão que está todo mundo falando, que eu acho que vai ser um grande boom, está sendo e vai cada vez mais crescer, que é a inteligência artificial. Perfeito. O que a gente viu? Uma grande explosão de inteligência artificial? Não, mas a gente viu esse ano uma evolução de casos que aplicaram a inteligência artificial. Então, a gente viu a usabilidade dela aumentando. Várias empresas colocando cases onde ela estava mais presente, ela conseguiu performar melhor usando isso. Então, você vai vendo esses avanços assim do varejo.
Então, eu acho que você vê a integração de estoques, acho que você falou do Paulo da C&A, eu tive na palestra dele. Ele deu uma visão muito legal do estoque que ele tem feito, usando inteligência artificial, com preço dinâmico, diferente em cada loja, em cada momento. Eu achei sensacional. Então, você olha aí e você fala assim, cara, que evolução, né? Pô, por exemplo, o mercado de companhia aérea já usa isso há um bom tempo, né? De acordo com o momento que você compra a passagem, de acordo com a hora, né? A disponibilidade de dia, assento. feriado, enfim. E conforme vai vendendo mais, o preço vai subindo, conforme tá mais... Então, alguns outros mercados já usam isso, mas o varejo, você ouviu isso em loja física, muito difícil. Então, os caras conseguiram implantar isso. Eu acho assim, sempre que eu gosto de ouvir muito na feira, é o Lee Peterson, quando ele trouxe o conceito lá atrás que eu achei muito interessante no ano passado, quando ele falava que toda loja deveria ser uma loja de experimento, você deveria ter uma loja... Grande palco, né? Exato, porque se você está ali no varejo... A compra funcional muitas vezes acontece de um jeito que você não precisa estar lá na loja para comprar uma água, você não precisa estar lá na loja para comprar um refrigerante, você não precisa estar lá para comprar um saco de arroz. Agora, se você estiver num lugar que te agrada, que é legal... Uma conveniência, né? Uma experiência. Uma experiência, eu acho que a possibilidade... Então, claro que você não vai estar toda hora nesse momento, tem hora que você só precisa cumprir uma funcionalidade mesmo. Mas esse conceito que ele trouxe o ano passado, de toda loja ser um centro de experiência... E agora uma tendência que ele trouxe esse ano do slow marketing, de você criar esses espaços também para desacelerar. A gente vive num mundo hiperconectado, todo mundo super estressado. Então, vamos falar sobre isso amanhã. Amanhã, ou pós-amanhã, a gente vai falar desse conceito. Eu não estou falando a minha parte, mas estou falando a sua, então. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí, que é um conceito super legal, que a gente vai desacelerar o varejo. Mas como assim? Vou deixar de vender? Não, você vai vender mais. Você vai vender mais. Então, se conecta com a gente. Fica ligado nas nossas redes sociais, @ibvv.br, @omarcelosalum. Se conecta aqui no Amazonas Atual, que a gente vai ter uma surpresa muito legal para você. E você que vai no pós, a gente vai ver um conceito super interessante. Nós vamos desacelerar o varejo. Amanhã eu conto para você como que é esse conceito. Muito bom. Não foi nem combinado, hein? Não foi nem combinado. Mas aí, Cezão, você está falando aí, e aí, dentro da sua percepção de marketing, qual foi a marca que encheu seus olhos e falou, esses caras estão fazendo coisa legal? Só não vale aquele case que você vai contar amanhã. Eu acho assim, 3 desses cases eu vou contar amanhã, que foram marcas que surpreenderam bastante. Acho que o que o nosso time faz sempre quando a gente vai para lá? A gente fica à procura de casos interessantes. Eles fazem além de... Fazem muito slide. E eles ficam à busca de cases interessantes do varejo. Então, a gente começa a estudar antes da feira, vendo a agenda, olhando e farejando ali o que pode ser um case interessante. E todo ano a gente pega alguns cases. O ano passado a gente pegou 3 cases muito legais. Esse ano também eles pegaram 3 cases muito legais, porque o que a gente vê lá são insights, né? São visões, são pílulas. E a gente tem que decupar isso tudo e cavocar para entender qual é a estratégia, por que ele está fazendo aquilo, quais são os números, se está crescendo, se não está, quais são os desafios. E a gente está com 3 cases que, se não é para fazer teaser, esses 3 eu vou apresentar amanhã, foram os 3 que nós mais gostamos. Não, vamos contar quais são, mas a gente não fala o detalhe. Não entra no então, detalhe. O primeiro case que a gente viu lá foi a palestra do CEO da New Balance, que foi super legal. Uma marca que voltou com tudo para ativa aí, que está bombando. Você tem o case da Foot Locker, que contratou uma CEO super experiente, que está fazendo um trabalho super legal e está revolucionando aí o varejo. Tem uma missão de revolucionar esse varejo físico. E a gente viu uma marca, porque assim, na feira, como são 3 dias de palestra e 4 dias de visitas flagships lá de Nova York, a gente teve a oportunidade de conhecer uma marca que é uma marca canadense, que é a Aritzia, que a gente não conhecia, a gente conheceu na visita, e a gente olhou e falou, pô, isso aqui dá um caldo aqui, isso aqui dá um... E a gente explorar. E quando a gente foi explorando, a gente ficou apaixonado pela marca e a gente montou um case super bacana também que a gente vai trocar. E amanhã o César vai falar isso aí no detalhe. Então, olha só. Ele vai falar no detalhe e vai trazer para a gente aqui quais são as percepções e o que a gente pode aproveitar dessas percepções, desses insights para o nosso dia a dia aqui no varejo local. E é isso que é importante, que eu quero chamar a tua atenção para o pós-NRF, que é isso. A gente vai para Nova York, a gente faz lá uma imersão. Não é viagem de passeio, é viagem de trabalho. Viu, Letícia? A gente faz viagem de trabalho e depois de 3 dias ali a gente vai visitar esse varejo. São quase 200 visitas técnicas entre o varejo comum e também nós tivemos esse ano varejo alimentar, né? O varejo alimentar e agora cresceu mais que o Pharma. Então acaba que a gente vai expandindo isso para a gente poder trazer depois um bom conteúdo e entregar para você que vai estar com a gente presencialmente o melhor conteúdo. Mas fica ligado que eu tenho uma novidade que eu vou contar para vocês só amanhã, que vai acontecer no @IBVV e também aqui no Amazonas Atual, mas eu conto só amanhã.
Mas o interessante é você estar com a gente lá no pós, para que a gente possa retratar tudo isso. E o César vai falar dessas três marcas super interessantes. Ele já mencionou aqui... César, deixa eu falar. Você já vem dando assim os insights, mas daquilo que você viu, o que dá para aplicar na prática no Brasil? Bom, você falou da IA. Eu acho que assim... Você falou dessa desaceleração no varejo. A IA é o que eu tenho falado para o meu time, que eu tenho falado para os nossos clientes, é assim, cara, começa a usar. Não fica com medo dela. Se tiver com medo, trata ela bem. Fala bom dia, boa tarde, boa noite. Né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Tem gente que fala assim, trata bem a IA, porque amanhã ela pode ser seu chefe, virar, né, seu robô. Isso. Então, como tem essa teoria, a gente fala assim, trata bem ela, mas assim, experimenta, usa. Começa em processos, pega processos que são repetitivos, que são manuais, com certeza vai dar muito certo. Então, acho que a gente vê muita coisa nesse sentido. Mas eu acho que, assim, essa questão de criação de comunidades em torno de uma marca, quando você pega a evolução disso, né, antigamente, falando de comunicação, a gente tinha uma comunicação muito unilateral. As marcas falavam, as pessoas recebiam a mensagem e não conseguiam reverberar isso. Okay. Depois a gente passou por uma era da comunicação individual. Então eu conseguia falar com uma pessoa, mandar uma mensagem para o salão, uma promoção, uma oferta, algo exclusivo personalizado para ele. Agora, a terceira era disso, a terceira fase disso é a comunidade. Então, a gente vê exemplos de marca criando comunidades e fazendo com que os seus clientes se tornem co-participações, co-brands, collabs, que a gente viu bastante exemplo de collab. Nano-influenciadores, né? Nano-influenciadores e a marca sendo uma espécie de orquestrador dessa comunidade, não interferindo, mas mediando esse papo e colocando os consumidores para... Colocando debaixo de um guarda-chuva e deixando a criatividade. E você tem redes para isso, você tem ferramentas para fazer isso muito bem hoje. Então, outra coisa que eu acabei mencionando aqui, as collabs. Quer dizer, você pegar uma marca que complementa a sua, somar isso, né? Fazer o que na gastronomia a gente chama de harmonização, né? Quando você pega um vinho bom, um prato bom e dá muito mais do que 1 mais 1, né? É um brand, né? Dá uma coisa muito maior. Então, assim, essas collabs bem feitas, e aí você fala, pô, mas eu tô aqui no meu negócio, tal. Traduza como uma parceria bem feita, traduz como algo que alguém tem algo que é bom nisso e bom naquilo e somado pode ser complementar e fazer sentido para um grupo de clientes. Outra coisa que a gente vê muito claro, né, na questão estratégica poxa, defina um público que você quer falar. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então, se você definir um público, definir uma galera, ó, meu público é esse, minha tribo é essa, eu quero falar com eles, eu crio produto para eles, eu penso neles, isso ajuda muito a você crescer e engajar nessa comunidade, nesse público. Então, isso a gente vê exemplos que são super tangíveis e práticos para qualquer negócio, independente do tamanho. Ok. Então, eu acho que você tem uma enxurrada de insights. Um mar de insights que dá para insights que para onde você olhar, tiver com a mente aberta, cabeça aberta, e é isso, no corredor, na hora, amanhã no pós, olhando. Então venha com a cabeça aberta aí para pegar esses insights, que eu acho que tem muita coisa boa. Legal. Gente, o César vai tomar mais uma água aqui, enquanto isso eu quero falar com você. Olha só, começou o ano, fevereiro, carnaval, mas você ainda não pensou num brinde para a sua equipe, você não pensou num brinde para o seu parceiro comercial. A hora é agora de você acessar o site www.edebrindes.com.br. A Edebrindes, eles têm mais de 4.000 itens e de todos os tipos que você imaginar. E a qualidade da Edebrindes é sensacional, fora a pontualidade. A pontualidade que eles cumprem prazo, entrega na hora certa, no dia certo e com uma máxima qualidade. Então, Edebrindes, a sua solução em brindes. São mais de 4 itens e você pode conversar com meu amigo Oséias, que é o diretor lá da Edebrindes, que está me devendo um café aqui em Manaus, mas estou esperando ele para a gente falar um pouco mais de Edebrindes e você acessa agora www.edebrindes.com.br ou entre em contato pelo e-mail vendas@edebrindes.com.br. Voltando para cá, para o nosso podcast Virando o Jogo, que eu estou recebendo aqui o CEO da Portal Publicidade de Campinas, que é torcedor do Guarani de Campinas, né, e também mestre em gestão da competitividade, que é o César Massaioli, e a sua esposa, a Letícia Massaioli. E a gente está conversando, está batendo um papo super agradável. César, vocês fizeram na última semana um download daquilo que vocês viram lá em Nova York. O que mais chamou a atenção do público que participou? Qual foi o feedback? Bom, o feedback foi que os cases apresentados o pessoal gosta muito, porque a gente desce num nível de detalhe super aplicável, super prático. Então, a primeira parte a gente falou lá no nosso download sobre as marcas do futuro e o futuro das marcas. Então, nessa primeira parte das marcas do futuro, nós vimos que
foram marcas que tiveram disciplina, que focaram na estratégia, focaram no objetivo, fizeram a lição de casa bem feita e estão crescendo. Então, acho que nós focamos nessas marcas que nós falamos aqui. E a segunda parte, a gente falou muito mais dessa questão do futuro das marcas. E daí entrou um pouco dessa questão de um conceito que o Lorenzo, que é o nosso head de planejamento, acabou extraindo ali das palestras que ele assistiu, porque também a NRF tem isso, né? Muita palestra acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós fomos num time lá de 3 pessoas e a gente se dividia. E mesmo assim, ainda você não consegue cobrir tudo, né? Porque muita coisa. Mas a gente traçou uma estratégia onde o Lorenzo iria nas palestras de futuro, o Léo iria nas palestras de marca, e eu poderia ter ser um balanço ali, que hora eu ia mais para um lado, hora eu ia mais para o outro, e faria. E o Lorenzo conseguiu fazer uma extração de algumas tendências, e uma tendência que eu gostei bastante que ele colocou lá é com relação ao escapismo. Ou seja, a gente vive num mundo hiperconectado, a gente vive num mundo que as pessoas não têm tempo para nada, e elas acabam tendo que, através desses pequenos momentos de desconexão, para poder ter uma pausa mais criativa, para ter um momento, isso pode ser desde um evento, desde um momento numa loja, desde um slow marketing, que ela consegue desacelerar, uma marca consegue levar ela para um lugar, até coisas que ela faz pessoalmente. De repente, ela consegue num jantar, num almoço, aquele momento que ela consegue desligar. Por incrível que pareça, tem gente que vai para a rede social para desligar num algo mais calmo e consegue... Então, por isso que você vê tudo isso. Então, a tese dele é de que se as marcas conseguirem criar esses momentos de escapismo, onde concentrar o seu cliente... Distensionar do dia a dia. Distensionar do dia a dia, essas marcas vão ter muitas oportunidades aí. E aí ele traça três tendências ali em cima disso, né? Uma delas que eu mais gosto, e a gente vai ver no case da Aritzia, que eles aplicaram isso na loja, que é muito forte essa questão de você conectar numa comunidade para que você consiga, através dessa comunidade, ter um momento mais neutro, que você possa relaxar ali, que você possa compartilhar os seus desejos. E isso eles conseguiram trazer para dentro da loja. É muito legal. Então, acho que são coisas assim que o nosso download, quando a gente apresenta tudo isso, acho que as pessoas saem com insights. Encantadas. Eu vi o vídeo, achei bem bacana. Quem foi gostou, sabe? Acho que é legal. Tá. E agora, Manaus, chegaram hoje pela manhã, já comeram o melhor tambaqui, já estão hospedados. Qual a sua expectativa e o que você vai agregar para a gente no pós-NRF 2025, Líderes do Futuro? Como a gente faz para mudar esse jogo? Olha, primeiro assim, eu estou bem feliz de estar aqui mesmo. Eu acho que, poxa, fiquei muito feliz com o seu convite. Eu acho que amanhã a minha intenção lá é trazer alguns cases que inspirem realmente, que mostre que é possível quando você se organiza. Acho que mostre quando é possível que você tem uma estratégia, que mostre que é possível quando você, mesmo brigando com gigantes, você consegue achar seu espaço. Então, acho que é inspirar os nossos empresários aqui do Amazonas, que eles consigam perceber alguns insights, ver algumas empresas que conseguiram achar esse caminho, que eles possam se inspirar e, com certeza, fazer os seus negócios crescerem e terem mais resultado. Bacana. Gente, o César vai me dar mais um minutinho que eu quero falar com você sobre a nossa Academia de Líderes. A gente está com o tempo super apertado, mas você acessa agora www.ibvv.com.br. Vai lá ter informação, a gente dava para você uma solução completa para a liderança. É um formato, nós já treinamos mais de 5 mil pessoas, já formamos mais de 5 mil líderes de resultado em 5 módulos que são imperdíveis. A gente fala primeiro sobre liderança, pensamentos e mudança, depois a gente fala um pouco sobre ferramentas de gestão, aquilo que a gente acredita que acelera o negócio, dá produtividade, dá ganho de resultado. Depois nós falamos sobre marketing pessoal e ética profissional. No quarto módulo a gente fala sobre modelos de negócio, e aí tudo isso que a gente vai farejando, que a gente vai construindo nessas visitas técnicas, a gente entrega um pouco disso para que você possa modelar o seu negócio e partir para o resultado. E no quinto módulo a gente fala sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Então acessa lá www.ibvv.com.br. Minha dica de filme para você hoje é Antes de Mickey. É baseado numa biografia única que recebeu a aprovação da família Disney. O filme é ambientado entre 1919 e 1928, período em que o Walt Disney enfrentou os maiores desafios da sua vida como artista, até a estreia de Steamboat Willie, a primeira animação ao som sincronizado. Então, é uma dica super interessante. Recomendo para você. Antes de Mickey. Onde assistir? Amazon Prime Video. Você vai degustar esse conhecimento. E agora,
Eu vou vir para cá com o César, que é o nosso vai e vem. A Érica já está ali batendo no vidro, já está batendo no vidro para a gente poder ir embora. A gente começa a se despedir, né, Érica? Isso, olha lá. Já está todo mundo se preparando para mais tarde a gente ir jantar e depois a gente vai para amanhã se preparar. Só a Nádia, que não vai fazer nada essa noite, vai ficar só o tempo todo lá se preparando só para o pós-amanhã. Não é isso? Muita coisa para fazer ainda. Os slides todos prontos, tudo ok. Tá ótimo. Então, vamos lá. Né, Marcela? Então, tá bom. É isso. Cezão, agora vai e vem respostas rápidas aqui para a gente vamos lá. Bem conhecer um pouquinho mais e finalizar esse nosso bate-papo aqui. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Correr risco. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Ser honesto. Sua maior alegria? Minha família. Diferencial? Diferencial? Interessado. Eu acho que eu sou muito interessado nas coisas. Quem é César Massaioli? Eu acho que César Massaioli é um cara correto, que é apaixonado pela família, pelos amigos, trabalha bastante e gosta de viajar. E de vez em quando toma cerveja, mas é raro. Só um detalhe, pequeno detalhe. Só quando sofre com o Guarani. César, cara, que bate-papo legal. Pena que o nosso tempo se esgotou. Foram aí 50 minutos do bate-papo que tenho certeza muito construtivo. A gente deu assim, a gente fez uma viagem sobre esse mundo do marketing, né, da publicidade, trouxe aí os insights importantes aí da questão familiar dentro do negócio, esse pertencimento. Gostei muito dessa relação do trato, né, que essa defesa da cultura de modo geral, e saber que a gente vai estar em outras NRF para que a gente possa discutir ainda mais. Cezão, muito obrigado pela presença, Salão. cara. Foi um prazerzaço estar aqui e amanhã estamos todo mundo lá, hein? E eu quero lembrar você pode entrar em contato ainda através do 985-4300 e saber um pouquinho mais sobre o pós-NRF, não é isso, Nádia? Tem vaga ainda? Como é que é? Aponta o seu QR Code aí para a câmera, ou então entre em contato pelo telefone que é melhor, ou então vai lá nas nossas redes sociais, @omarcelosalum e @ibvv.br, que a gente vai escrever você e vai ter espaço para que você possa assistir o melhor pós-NRF nos últimos tempos. Gente, vou ficar por aqui nesse bate-papo super legal com o César Massaioli da Portal Publicidade. Se você não assistiu ou se você recomenda para alguém, manda esse link, compartilha o link que tem muita informação bacana. César, muito obrigado. Obrigado, Letícia, pela presença. Gente, vou ficar por aqui. Espero você amanhã no Pós-NRF 2025 do IBVV e agradeço a Deus por mais essa oportunidade. E na próxima semana, episódio 87, super legal, que a gente vai falar um pouco mais sobre aquilo que faz o varejo modificar. Será que tem coisa diferente? Tem muita coisa diferente. Um convidado bacana que está também de São Paulo. A gente vai preparar esse conteúdo para a semana que vem te apresentar aqui a partir das 17 horas, aqui no Amazonas Atual, no maior site de notícias que tem notícia de verdade, aqui não tem fake news, do meu amigo Valmir Lima, mais de 11 anos levando a melhor informação para você, e você com a gente aqui em mais um Virando o Jogo. Forte abraço e até a próxima.